Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, sejam todos bem-vindos à edição desta sexta-feira do nosso Câmara Esportivo. E você, quer participar do nosso programa? O telefone é o 3232-9382, o e-mail tvcamaranatal@yahoo.com.br. Hoje a gente já começa com o nosso entrevistado, que é o Fernando Madruga, presidente da Federação Norte Rio Grandense de Remo. E logo em seguida vou dar as boas-vindas. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. E agora falar com o Adriano, né, meu colega de apresentação. Adriano, obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde, Mara Rochelle. Boa tarde, Fernando Madruga. Obrigado pela presença e boa tarde em especial aí a todo telespectador do Câmara Esportivo. Vamos lá, o presidente da Federação Norte Rio Grandense de Remo está aqui para falar de um torneio que acontece neste domingo. Me fala os detalhes desse evento. Neste domingo estamos comemorando os 100 anos dos clubes de remo de Natal, né? Na realidade de todo o Rio Grande do Norte. Então vamos fazer uma regata no terminal de passageiros da Rua Chile, do Porto de Natal, e teremos como convidados o Esporte Clube de Recife, a Liga Pernambucana de Remo, junto com os clubes aqui de Natal, que se inscreveram, que é o Clube de Regatas União e o Centro Náutico Potengi. Mas quem quiser pode assistir, pode conferir o evento. A entrada é franca, né? Vai ter toda a estrutura, com tendas, com cadeiras, com todo o conforto para os espectadores. 100 anos, comemoração ao centenário, 100 anos. O futebol também faz 100 anos. O time centenário não tem só no futebol, não é, Adriano? 100 anos no Remo, não é, aqui no Rio Grande do Norte, no estado, e é um belíssimo esporte, até porque surgiu até antes mesmo do futebol, né? Você vê que os principais clubes assim, nacional, como o Flamengo, do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, antes de terem o futebol no clube, eram clubes regatas, né? De regatas de remo, né? Então é uma boa pedida aí para o pessoal, né? A população assistir essa competição e essa festividade dos 100 anos do Remo. Presidente, e hoje, atualmente, qual é o momento que vive o Remo Potiguar? Porque teve momentos de ascensão, teve momentos, não tanto, mas qual é o momento hoje? Há esse resgate do esporte? Estamos tentando resgatar, mas as dificuldades são imensas, né? A gente luta contra um material que é muito caro, certo? Luta pelo ambiente, que o remo tem tudo a ver com o meio ambiente. Se nós remássemos num rio totalmente limpo, a assiduidade de participante era outra. Então tem vários reversos que a gente luta, mas a gente tem casos isolados de rendimentos de atletas daqui que já foram para a seleção brasileira, estão na seleção brasileira, certo? Mas isolados. Agora, no geral, estamos com grande dificuldade. A gente já entrevistou aqui um atleta de remo, uma mulher, e a gente estava conversando antes do programa. A mulher não treinava junto com o homem, não, mas hoje já não existe mais. Hoje todos treinam juntos, né? Mulheres, homens, tem remo paralímpico, tem diversas categorias. Em outras épocas, aqui no Rio Grande do Norte, teve um clube de regatas que chamava Jundiaí, que era exclusivamente para mulheres. É interessante, né, a gente saber dessa história, que as mulheres treinavam em separado, mas hoje já não tem isso. A gente já entrevistou um atleta aqui que conquistou medalhas. Então é importante as mulheres participarem do esporte também. É muito importante, né? É muito importante, inclusive no Brasil, o maior símbolo do remo atualmente é uma mulher, Fabiana Beltrame, que é atleta do Vasco da Gama. E quem se interessa pelo esporte, qual é o primeiro passo para iniciar o remo, a prática do remo? É se inscrever nas escolinhas dos clubes. Tem o Esporte Clube Natal, o Centro Náutico Potengi e o Clube de Regatas União. Adriano, deve ser uma competição interessante de se ver no domingo, esse torneio. A cultura é muito de futebol, mas deve ser muito interessante, né? O remo, as pessoas conhecerem um pouco mais do esporte. É um esporte, como eu falei, né? Se no estado é centenário, no Brasil já é, né, bem mais antes. Chegou em outras cidades, como eu falei, no Rio de Janeiro.
Presidente, é só para fazer uma pergunta. Aí, aqui em Natal você falou assim sobre rios poluídos. Assim, aqui em Natal, o único espaço para se praticar o remo é justamente ali no Potengi, no Rio Potengi, não é? É, em Natal, no Rio Potengi. Na Grande Natal tem outros espaços que poderiam ser utilizados. Por exemplo, Lagoa dos Tremóis. Por exemplo, o Clube de Regatas União, a gente treina na Lagoa de Pium. É uma lagoa. Toda essa Grande Natal, Lisa Floresta, essa região toda, tem muito ambiente propício para o remo. Então pronto, é mais opções para quem pratica o remo, até mesmo para quem, na época de veraneio, né, que veraneia ali em Pitangui, veraneio no litoral norte e tudo, tem até a Lagoa de Pitangui para o remar, né, a própria Lagoa de Janipabu também. A gente procura águas calmas. Existe outra modalidade que é remo no mar, são barcos bem largos, mas a gente não tem aqui ainda. Então todas essas lagoas do litoral potiguar servem para o remo. Presidente, quais são as modalidades? Você falou que tem o remo em águas calmas, também tem outra modalidade que é no mar, mas quais são as categorias, as modalidades? Sobre o mar, existe o remo costal, que são barcos bem largos que eles têm que ultrapassar ondas, essa coisa toda. A modalidade que a gente pratica aqui é o remo olímpico. Aí tem barcos para uma pessoa que é o esquife, para duas pessoas que é double esquife, 200. Tem barco para 4 pessoas e tem barco para 8 pessoas. Não, você falou no início da sua entrevista que não são materiais baratos. Por isso o incentivo de patrocínios do poder público entraria aí, né, no custo desses materiais. Hoje em dia o material é tão caro, porque ele é de fibra de carbono importado, e os clubes só estão adquirindo através de projeto do governo federal, através da lei de incentivo ao esporte. Ou então alguns governos, algumas prefeituras que doam alguns barcos. É preciso algum investimento específico ou não? É preciso só o barco específico? Não tem algum outro elemento? O barco, o remo, e essa roupa para praticar esporte, essa roupa de lycra, essas coisas assim mais coladas ao corpo. Esportes aquáticos. Presidente, convida mais uma vez o telespectador a assistir o torneio que acontece neste domingo. Eu convido a todos para comparecer ao terminal de passageiros do Porto de Natal para assistir à Regata do Centenário. Lá nós vamos ter paros de esquife, doble e foco. Mais umas provas dedicadas somente aos escoteiros do mar, que são as provas de caiaque duplo. E lá, no terminal de passageiros, é um ambiente muito bom. Esse complexo foi construído para a Copa. Certo? E é um ambiente ideal para assistir. Tem cadeiras, é coberto, todo conforto para o espectador. A entrada é franca, não é? A entrada é franca, né? Ao final vai ter uma confraternização, inclusive, que vamos fazer uma feijoada para 200 pessoas. Olha só, vai prestigiar o esporte. E depois, né, Adriano, ainda tem aquela confraternização. Para quem gosta de comer uma feijoada, ainda vai poder desfrutar disso também. Presidente, a gente agradece a sua entrevista. Fica o convite para este domingo, esse torneio centenário que marca uma grande data do esporte. Eu agradeço Fernando Madruga, presidente da Federação Norte Rio Grandense de Remo. Obrigada e tenha uma boa tarde. Boa tarde. Na realidade, quem agradece sou eu, aqui a TVU e TV Câmara, né? Desculpe. E eu, mais uma vez, eu convido todos o público amante do esporte para comparecer. Toda a família em geral, né? Toda a família, é um esporte em família. Agradeço mais uma vez. Gente, não saia daí que a gente volta já para falar mais sobre esporte, sobre futebol, sobre um torneio internacional de futebol feminino. Não saia daí que a gente volta já. Os assuntos em destaque no noticiário debatidos em detalhes aqui na TV Câmara. Comitê de Imprensa, o seu programa de entrevistas, todo sábado às 7 da noite.
Depois de um tempo fora do vídeo, eu estou de volta para fazer o que eu sempre gostei de fazer: informar, comunicar e promover o debate de ideias. E agora será aqui, na TV Câmara, no Papo e Prosa, comigo, Vânia Marinho. Tela de Justiça. As notícias jurídicas agora na sua TV Câmara Natal. Eu sou João Ferreira e apresento aqui o programa Tela de Justiça, que traz um resumo das principais notícias da semana e entrevista com aqueles que são destaques na área. O programa vai ao ar todos os sábados às 8 da noite e com reprise nas segundas às 9h30 da noite. Para interagir com a gente, o e-mail é contato@jurinews.com.br. Conto com a sua participação no Tela de Justiça. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De volta com o programa Câmara Esportiva e agora sim, Adriana, a gente vai falar sobre futebol. Nesse final de semana joga o ABC, na segunda joga o América, tem técnico estreando. Exato, esse final de semana tem a ABC, a América e o Globo, né, jogando o brasileiro Série B, Série C e Série D, respectivamente, estreia do treinador do ABC. E o ABC, Mara, que fez o seu último treinamento hoje no CT do Palmeiras, em São Paulo, já está concentrado para a partida de amanhã diante do Oeste. As novidades foram não relacionados, Leandro Amaro e Fabinho Alves, que não devem continuar mais no ABC, né, o zagueiro Leandro Amaro e o atacante Fabinho Alves. O Leonardo Luiz, o zagueiro, também não foi relacionado por estar contundido, por contusão. Michel, o volante, precisou resolver um problema no sul do país, também não foi relacionado. E dos relacionados, a novidade é o lateral esquerdo, Rodrigo Biro, que pode fazer a sua estreia, está esperando a documentação até hoje, às 17 horas, sair no bid da CBF. Tem o provável time do ABC, do treinador Hélio dos Anjos, Gilvan, Ednei, Sueliton, o Luizão e o Marcílio. Caso o Rodrigo Biro receba o ok da CBF, ele pode sair jogando, o Rodrigo Biro, lateral esquerdo. No meio de campo vai estar o volante Fábio Bahia, o Rafael Miranda, o Ronaldo Menes e o Edno. E no ataque o Rafael Oliveira e o Bismarck. Ou seja, o provável time do ABC é esse. Aí o torcedor pergunta se eu concordo com esse time. Eu acho que eu faria 3 mudanças aí. Eu colocaria o Mael no lugar do zagueiro Luizão, que o Mael é um zagueiro mais técnico, cria do ABC, um zagueiro de qualidade, tem uma boa saída de bola, tem uma vontade de jogar em campo, uma disposição, que é o jogador da casa, o zagueiro Mael. Eu colocaria também o Cleiton no lugar do Rafael Oliveira, colocaria o Cleiton para fazer o papel ali de meio de campo ali junto com o Ronaldo Mendes na criação e colocaria o Rafinha no lugar do Bismarck. Rafinha é um jogador de mais qualidade técnica, de uma velocidade que Cleiton, tanto o meia Cleiton como o Rafinha, o atacante Rafinha, quando entrou nos jogos, principalmente quando eles estrearam no segundo tempo contra o Corinthians e São Paulo naquele amistoso, mostraram um futebol bom, assim, uma técnica melhor do que dos que estavam jogando. Então eu acreditaria sim que o time eu colocaria o Cleiton no meio de campo, adiantaria o Edno e colocava o Rafinha, atacante do lado de campo, para justamente encostar, chegar o Ronaldo Mendes na esquerda, o Cleiton na direita e encostar com o Rafinha e Edno dentro da área, que é o papel dele, que é o homem que sabe fazer gol. Hélio dos Anjos teve muito pouco tempo, acho que pouco mais de 24 horas, 2 treinamentos. Vamos esperar então. E falando em elenco, em técnico, em jogador, o ABC anunciou na manhã de hoje 2 contratações dos atletas, o zagueiro Adriano Alves e também o atacante Rafael Silva. Adriano já atuou em times como
o Oeste de São Paulo, o Náutico de Pernambuco e o Atlético Goianiense. Já o Rafael passou pela base do São Paulo e 2 times de Alagoa, o Santa Ripa e o Coruripe, entre outros. Os atletas aguardam a realização dos exames médicos para a assinatura do contrato. Então, vem gente nova aí. Olha, Mara, eu não conheço esses 2 jogadores, esses 2 atletas, o zagueiro Adriano Alves, né, que estava no Bahia, não estava sendo aproveitado no Bahia, nessa Série B. É um zagueiro de 30 anos, não conheço, mas espero que seja um zagueiro de qualidade que o ABC está precisando, principalmente com a saída do Leandro Amaro. E o atacante, o Rafael Silva, né, que o ABC também, com a saída do Fabinho Alves, praticamente ficou sem um atacante de velocidade, só o Rafinha. Então, o Rafael Silva, Mara, ele foi o artilheiro do Alagoano, do Campeonato Alagoano, no ano passado, na temporada passada, e foi vice-artilheiro esse ano com 9 gols. Ele fez 14 gols na temporada de 2014, né, o artilheiro do Campeonato Alagoano, e esse ano ele foi o vice com 9 gols. Ou seja, é um atacante de lado de campo que sabe fazer gol, porque às vezes tem aquele atacante de velocidade de lado de campo que cruza a bola para o homem de referência na área, não é muito de fazer o gol. O caso do Fabinho Alves. Ele tem velocidade, faz jogada pelo lado de campo, mas você vê dificilmente o Fabinho Alves fazia gol. E esse atacante, Rafael Silva, não, é atacante de velocidade de lado de campo que faz gol. Então, quem sabe, possa vir para ajudar o ABC a sair dessa situação. Será que sai, Adriano? Eu acredito que sim. A gente, como torcedor do Rio Grande do Norte, do futebol do Rio Grande do Norte, não quer que a América, que a ABC, que a Alecrim seja rebaixada em campeonatos brasileiros, né, como os clubes do interior. Então a gente acredita que ele sai dessa situação. É difícil, mas só depende dele. Trabalhar, é como o Hélio dos Anjos falou, que vai focar cada jogo, não é vencer 10 jogos em 19 jogos. Ele quer focar cada jogo. Então, se o jogo é hoje, amanhã contra o Oeste, vai focar nesse jogo de contra o Oeste como se fosse o último jogo. E depois, na terça-feira, contra o Criciúma no Frasqueirão. Jogo de cada vez. Bom, e apesar do ABC encarar um jejum de 8 partidas sem vencer, ainda assim tem uma das melhores campanhas fora de casa. Com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, o Alvinegro tem o 3º melhor aproveitamento da competição quando entra em campo longe de casa, perdendo apenas para o Vitória da Bahia e o Botafogo do Rio de Janeiro, entre os times da Série B do Brasileiro. Já em Natal, o time potiguar ainda não conseguiu vitória, foram 6 derrotas e 4 empates. É o contrário dos times, né? Tem um bom empenho fora de casa, mas dentro de casa... O problema do ABC está sendo Frasqueirão. Desde quando o ABC perdeu o título para o América no estadual esse ano, o ABC não consegue mais vencer no Frasqueirão. Realizou até algumas boas partidas, no caso do contra o Oeste, naquela primeira partida da Série B, que o time perdeu muitas oportunidades de gol, realizou uma boa partida também diante do Bragantino. Então, mas nos últimos jogos o ABC, como falei aqui no programa, o ABC se entrega, aceita a derrota, tá perdendo em casa, quer dizer, o time não mostra uma reação no Frasqueirão. Isso tem que mudar para trazer o torcedor de volta, não só a confiança do elenco, como a confiança do torcedor de voltar ao Frasqueirão e colocar como um verdadeiro alçapão, como foi em 2007 na Série C, que o ABC em 16 jogos no Frasqueirão venceu 15 e empatou 1. Então o ABC tem que usar o Frasqueirão, tem que temer o adversário quando for jogar contra o ABC no Frasqueirão, tem que temer o Frasqueirão e não chegar aqui e vencer o ABC e aceitar essa derrota. Verdade. Bom, agora vamos falar do América, né? Falando em desempenho, apesar da boa campanha, o América tem o pior desempenho fora de casa entre as primeiras 5 equipes da tabela de classificação do Grupo A da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. E é diante deste cenário que o Alvirrubro enfrenta o Salgueiro de Pernambuco na segunda, dia 24, no estádio Cornélio de Barros. O ABC tem um desempenho fora de casa. Já o América não tem tanto... o futebol tem dessas coisas, né? O aproveitamento do América, assim, nessa situação de estar em terceira colocação no Grupo A da Série C, é justamente o fator casa, mando de campo na Arena das Dunas. O América jogou 6 vezes na Arena, venceu 5 e empatou apenas 1, que foi justamente diante do Salgueiro. Então está na hora de o América devolver essa derrota aí, esse empate aí no caso, né, esse tropeço que teve diante do Salgueiro na Arena, vencendo o jogo lá no interior de Pernambuco. Até mesmo o empate segura o Salgueiro, manter os 3 pontos de diferença do Salgueiro, já que o Salgueiro é um adversário direto na briga pelo G4. E o detalhe é que o Salgueiro não joga bem, não está fazendo uma campanha boa no Salgueirão, lá no estádio Cornélio de Barros. Lá. Ele, em 6 jogos ele obteve apenas 1 vitória, ele venceu o Botafogo da Paraíba por 4-1, mas aí obteve 3 empates e 2 derrotas. Ou seja, então o Salgueiro dentro de casa também
não está fazendo uma campanha boa, como o ABC no caso, né? Aí o América fora de casa está fazendo uma campanha também não boa, mas dentro de casa está, mas é a hora de o América recuperar uma pontuação boa fora de casa, já que o América fora de casa somou apenas 4 pontos, que foi a vitória diante do Vila Nova e o empate diante do Águia de Marabá na estreia lá em Marabá. Então o América tá sim, lógico, se não vier a vitória, o importante é pelo menos segurar o Salgueiro, manter os 3 pontos de diferença, já que é um confronto direto pela briga do G4. Adriano, e falando em América, a novela do Adriano Pardal parece não ter fim. É um fica, não fica, recebeu contratação, não ficou, não foi, e ainda está nesse impasse, ainda não se decidiu. Inclusive, é até um desfalque, assim, eu acredito que seja até um desfalque já para o jogo de segunda-feira, porque se ele não foi treinar, então, tipo assim, se ele não está treinando, então não sabe como é que vai estar o condicionamento físico dele para esse jogo, já que ele não faltou o treino de ontem na academia, o treino físico, e o Roberto Fernandes complicou, por quê? Porque além de talvez não contar com o Adriano Pardal, já não vai contar com o Thiago Potiguar, que é o atacante, um meio atacante, também joga na função de atacante de beirada de campo. Então, porque Thiago Potiguar está com o 3º cartão amarelo, então vai desfalcar a equipe do América nesse jogo. Então, provável, e também o Max também está com virose, mas eu acredito que Max se recupere da virose e vá para o jogo. Então, o treinador selecionou quem para jogar ao lado de Max? Ou o Matheus, que é um meia que ele pode ser deslocado para jogar à frente, ao lado de Max, ou até mesmo o atacante Reis, que fica o único atacante de velocidade de lado de campo que o Roberto Fernandes poderá contar, com a ausência do Adriano Pardal e com a suspensão do Thiago Potiguar. O Thiago Potiguar cumpre suspensão automática, não é isso? Devido aos cartões amarelos. 3º cartão amarelo é que ele levou no último jogo lá no Arena das Dunas do América, diante do Asa, na última sexta-feira, né? Fica complicada, né? A escalação assim. Então o Roberto Fernandes está complicado justamente do time da parte da frente, né? Do ataque do América, que está nessa situação de Adriano Pardal não ter ido resolver um problema, a diretoria liberou para ele resolver um problema e ele trouxe um problemão para o América, né? Mais ainda, pior ainda, sem saber se vai continuar ou não, um imbróglio aí da diretoria do América com o empresário de Adriano Pardal. Vamos esperar então as cenas do próximo capítulo. Bom, e falando em futebol, Natal vai sediar o 7º torneio internacional de futebol feminino. A competição será realizada na Arena das Dunas e disputada por 4 seleções. Dentre elas, a seleção brasileira. O torneio será aberto no dia 9 de dezembro e conta com mais 2 rodadas, nos dias 13 e 16, com a grande final prevista para o domingo, dia 20. E essa é a primeira vez que o torneio internacional será realizado em Natal. Muito bacana ver os olhos de todo o país, né? Um torneio internacional sediado aqui pela capital Potiguar. É um torneio feminino, né? Que é onde a população vai ter a oportunidade de ver a seleção brasileira feminina que teve grandes participações em Olimpíadas e em Copas do Mundo, né? Não é? Em mundiais. Então, é uma boa pedida aí até para as potiguares, as meninas que praticam futebol aqui em Natal, no estado, terem a oportunidade de estar próximo à sua ídola, né? A sua ídolo, né? O ídolo feminino. Então, pronto, é uma oportunidade boa o torcedor, não só o masculino como o feminino, principalmente o feminino, acompanhar esse torneio e torcer pela seleção brasileira, já que esses momentos não são, praticamente são momentos únicos de uma seleção brasileira vir disputar uma competição, seja a seleção feminina ou seja a seleção masculina. Adriano, e assim, quando eu soube dessa notícia, me parece que a Arena das Dunas tem sido procurada, assim, para ser palco de confrontos. Vai ter Avaí e Flamengo, tem agora esse torneio internacional. É bom porque não se deixa ser um elefante branco, né? Se fica, traz o público, tem também os jogos do América. Né? Como eu falei nos programas atrás, que a projeção da OAS, que administra a Arena das Dunas, foi justamente isso, justamente trazer eventos para a Arena das Dunas. Você vê que não é só o futebol, até shows, eventos, assim, que não dentro do campo, do gramado, mas sim na parte externa do Arena das Dunas. Um dia desse, que justamente foi nessa área. Então a OAS usa justamente o complexo Arena das Dunas, seja a parte externa ou interna, para esses eventos, para justamente não deixar, como você falou, um elefante branco, só jogos do América. Então serve, é uma arena, a arena fala que é multiuso, então justamente para usar em torneios, em competições, em shows, em eventos. Então o que a OAS está fazendo isso, no comando aí, presidindo a Arena das Dunas, que agora é a Arena Marinho Chagas. Adriano, e voltando a falar sobre o Torneio Internacional de Futebol Feminino, eu imagino que as atletas de futebol aqui do Rio Grande do Norte vão ficar
maravilhadas, né? Inclusive com a seleção brasileira, que tem um grande empenho, um grande destaque. Tem grandes jogadoras na seleção brasileira de futebol feminino que vai servir de espelho. Como eu falei, então, como eu falei uns minutos atrás, que realmente a garotada assim, e as adolescentes, as jovens que praticam futebol feminino, as meninas que praticam futebol feminino aqui no estado, terão a oportunidade de ver os seus ídolos, né? As suas ídolos, que é Marta, né? Que é, para mim, na minha opinião, a melhor jogadora do futebol do mundo na atualidade. E ver a seleção brasileira feminina que, infelizmente, não conquistou, né? Não chegou a conquistar esse último Mundial que foi disputado esse ano. Mas a gente sabe por quê, as dificuldades que a seleção tem, que o esporte de futebol feminino tem no Brasil. Mas é uma oportunidade grande de ver os ídolos, né, dela, do futebol feminino, e ao mesmo tempo ver a seleção que com certeza vai se preparar esse ano e até o começo do próximo ano para justamente disputar as Olimpíadas no Rio de Janeiro, que vai tentar ganhar uma medalha de ouro olímpica disputando os Jogos no seu país. Vai sim. A gente torce muito por isso. Bom, estamos chegando ao final do Câmara Esportiva. Adriano, uma boa tarde e um bom final de semana. Boa tarde, Mara. Boa tarde a todos os telespectadores e um bom final de semana a todos. E torcer para que a ABC consiga um bom resultado no interior de São Paulo, em Osasco, a América também consiga um bom resultado no interior de Pernambuco, em Salgueiro, e torcer também que o Globo consiga uma excelente vitória diante do Colo-Colo esse final de semana pela Série D em Ceará-Mirim. Verdade. Bom, gente, eu agradeço pela companhia. Tenham todos uma boa tarde e um excelente final de semana. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.